tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica e hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o quadro Imigração Alemã. Nem sei mais qual vídeo, qual episódio é dessa série, mas vamos lá! No vídeo de hoje, eu decidi falar como que funciona então o visto, do trabalho voluntário na Alemanha, porque eu contei a minha experiência trabalhando em um asilo, contei as desvantagens de trabalhar na área de saúde durante o trabalho voluntário, e daí muitos de vocês me pediram, mas como que funciona esse visto? Quanto é que você ganha? O que acontece e tudo mais? E daí eu percebi que de fato eu não tinha postado um vídeo ainda sobre o visto em si. Então é o que nós vamos fazer neste momento, no vídeo de hoje. Então, para ficar um vídeo bem completo, o que é o trabalho voluntário na Alemanha? Nada mais é do que uma oportunidade, de você conhecer as profissões que existem antes mesmo de começar um curso. Uma das principais ideias do programa de trabalho voluntário na Alemanha é fazer com que os jovenzinhos, os adolescentes alemães, na transição de adolescente para jovens, eles consigam aí decidir qual profissão eles querem. Ou seja, ter essa pré-experiência de poder fazer de poder ter o contato com uma profissão antes mesmo de começar a estudar. Não é obrigatório, os jovens alemães eles não precisam fazer, mas muitos deles de fato fazem esse programa. Alguns preferem ficar um ano viajando, tirar um ano sabático, fazer um intercâmbio fora da Alemanha e tudo mais, mas sim, na verdade, a maioria, das pessoas que fazem o intercâmbio, que vão estar com você no seu grupo, serão nativos ou, enfim, ou outros imigrantes que moram aqui desde criança e tudo mais. Não terão tantos imigrantes assim como nós, fora da Alemanha, que veio nesse programa como intercâmbio, tá? Mas você pode fazer isso, por isso que eu fiz, por isso que muitos outros brasileiros fazem. E esse intercâmbio ele acaba sendo, uma porta de entrada para imigrar de fato para a Alemanha, principalmente se você já tiver mais de 27 anos e não puder fazer o au pair, porque no trabalho voluntário você pode fazer após os 27 anos. Quais as áreas que eu posso trabalhar no trabalho voluntário, Lembrando, antes de começar essa parte, vamos às siglas que você pode encontrar na internet. Na internet você vai encontrar informações sobre o trabalho voluntário com a sigla de FSJ ou BFD, que ambos são aí o trabalho voluntário social, E daí tem o FOJ, que é na área de, enfim, ambiental e animais e essas coisas. E daí também tem o FSJ Politik, que é na área de política. Eu vou deixar escrito aqui todas as siglas e o que elas significam, tá bom? Vamos lá então às áreas que de fato se pode fazer um trabalho voluntário na Alemanha, dentro do programa do voluntariado, Você pode fazer na área de saúde, em asilos, hospitais e locais que cuidam de pessoas com deficiência. Você pode fazer na área de educação, em creches, em escolas, em orfanatos. Você também pode fazer na área cultural, como por exemplo em igreja, ou projetos culturais em escolas e coisas desse tipo. Você pode fazer na área de arquitetura, que é na preservação de paisagens e monumentos. Eu vou deixar o nome dele aqui em alemão também, porque tem um nome um pouco diferente. Você pode fazer na área de esportes, você pode fazer na área de preservação ambiental ou em zoológicos. Nesses dois, preservação ambiental e zoológicos, você encontra com a sigla de FOJ. E na área de política, essas são as áreas que você pode fazer esse trabalho voluntário. Como vocês podem ver,
o programa ele abrange grande parte das profissões, né, na Alemanha toda. Basicamente, só não abrange algumas aí profissões das exatas, né, de exatas, mas que você também pode conseguir fazer, enfim. Se você, né, tipo, quer estudar um curso e tá em dúvida, você pode fazer um pré-estágio antes de começar um curso de Ausbildung ou antes de começar um curso de universidade. Existe isso também, né? Um estágio que você faz antes de começar o curso. Inclusive, alguns cursos universitários até pedem que você tenha esse estágio antes de começar o curso. Então, é possível você fazer um tipo de estágio para ter um conhecimento prévio da profissão, para você sentir se você tem vontade ou não, mas isso é outra história, não é disso que estamos falando. Estamos falando do programa de voluntário do próprio governo alemão, tá bom? Como que encontra uma vaga, então? Para você encontrar uma vaga, você vai precisar de ir atrás de encontrar a instituição intermediadora, que em alemão a gente chama de Träger. Mas enfim, por que eu vou atrás dessas instituições intermediadoras? Porque através delas é muito mais fácil de você encontrar a vaga que você quer. Por exemplo, se você está no Brasil, nem todas os locais que oferecem o voluntariado, né, uma vaga de voluntariado, eles vão aceitar fazer a entrevista por Skype. Tem locais que não aceitam. Então não tem por que você, daí do Brasil, ficar enviando um monte de currículo, um monte de Bewerbung, que é como a gente chama, né? O conjunto de documentos que você envia para pedir uma vaga. Não tem por que você ficar enviando um monte, aplicando para um monte de vaga que nem sequer vão te aceitar, que não faz parte daquilo que você quer e tudo mais. Ou tem locais que não aceitam pessoas com apenas o nível A1 de alemão. Tem locais que aceitam pessoas só com nível B1, com nível B2, com nível A2. Então, tem várias diferenças entre os locais que oferecem vagas de voluntariado e as instituições intermediadoras, elas já sabem todos os pré-requisitos de todos os locais que fazem parte dessa instituição intermediadora. Então, você que está aplicando, você vai também enviar os seus pré-requisitos, aquilo que você quer fazer, em que área você quer trabalhar, coisas que você precisa, como, por exemplo, eu preciso de ter moradia, eu tenho onde morar, eu quero trabalhar com crianças, eu quero trabalhar com idosos, eu quero trabalhar enfim, na agricultura, eu quero trabalhar com animais, todas essas coisas, as instituições, elas já sabem exatamente os locais que oferecem a vaga daquilo que você está procurando. Então, é mais fácil de encontrar uma vaga certeira com eles, em vez de você perder tempo, muito tempo, enviando para vários lugares e procurando locais que têm vagas, você conversa direto com as instituições intermediadoras. Se nenhuma das instituições intermediadoras tiver uma vaguinha que dê para você, aí sim você vai procurar manualmente os locais que oferecem vagas. Mas é muito raro as instituições intermediadoras não ter uma vaga boa para você, ou que tem aquilo que oferece, aquilo que oferece aquilo que você procura, entende? E muito importante mesmo, quando aplicar, né? Quando aplicar. Lembrando que a maioria das vagas, elas vão começar entre agosto e setembro, tá? Então, se você precisa de um local para morar, se você precisa de moradia, alojamento, então é recomendável que você comece a aplicar em novembro do ano anterior, outubro, novembro do ano anterior. Ou seja, eu quero fazer o meu FSJ, né, o meu trabalho voluntário, em setembro do ano que vem, ou agosto do ano que vem. Então, em novembro desse ano, eu começo a já mandar e a procurar vagas. Por quê? Porque começando antes, outubro até mesmo, outubro, novembro desse ano, já começa a procurar vagas. E também seja meio flexível para caso tenha uma vaga que tem todos os pré-requisitos que você deseja, que comece antes. Mas normalmente a grande maioria das vagas começam em agosto e setembro, né? O maior fluxo de vagas é nesse período. E você começando com uma antecedência grande, você consegue moradia, tá bom? Você consegue boas vagas com alojamento.
o que é maravilhoso, principalmente se você está saindo do Brasil para esse motivo, né? Porque assim, quem já vem como au pair e daí só troca de visto, é mais fácil você se virar. Você até consegue se virar sem ter uma vaga com alojamento, porque a au pair, às vezes, a ex-au pair, no caso, ela já conhece outras pessoas, às vezes já tá namorando, tem amigos, tem já os esquemas de conseguir extra, de conseguir grana extra, de fazer babysitter, de fazer faxina, enfim, sabe como se virar melhor do que você que tá saindo direto do Brasil, tá bom? Então, isso é primordial. Se programe para aplicar entre 8, 9, 10 meses antes do início da sua vaga, né? Antes do início do seu trabalho. E outra coisa, como que além de procurar, né? Eu procurei essas instituições intermediadoras e aí o que eu preciso enviar para eles? Você precisa enviar montar o seu biverbo. O que é? Explicando de uma forma bem simples, né, mais bem rápida, mas que vocês podem encontrar muitas informações completíssimas no meu Instagram, que é @gpaixão1, e eu pretendo também trazer outros conteúdos sobre o assunto aqui no canal, mas isso vai levar um certo tempo. Então, se você quiser as informações para agora, vai lá no meu Instagram. O que é então esse biverbo? Ele constitui uma carta de motivação que para o FSJ, né, para o trabalho voluntário, pode ser bem simples, né, 2 parágrafos já é o suficiente, um parágrafo se apresentando e outro parágrafo do porquê você quer fazer o trabalho voluntário. Então, para o FSJ não precisa ser nada muito elaborado, até porque eles já estão acostumados a lidar com estrangeiros que não têm um alemão bom, então você não precisa de escrever no alemão rebuscado, não precisa de fazer uma carta super assim, você não tá procurando uma vaga de emprego, você tá se candidatando para uma vaga de voluntariado. Então, é mais simples, tá? É mais simples, não precisa de ser aquela coisa assim, tipo, impecável, tá? Pode ser 2 parágrafos suficiente. Composto pelo seu currículo, também em alemão, tá bom? E a carta de motivação, o currículo, tá. E os diplomas entram aí. No caso, né, diploma normalmente é para quando você tá aplicando para uma vaga de estudo ou de trabalho. Mas para o trabalho voluntário você pode enviar só o seu ensino médio, que é para eles saberem que você já terminou sim o ensino médio. E daí você pode até entregar ou em português ou com uma tradução simples, né, feita por você mesmo, sem ser uma tradução juramentada, eles aceitam. Então, pode ser assim, mais simples, não tem tanto rigor na questão dos documentos que você precisa entregar para a instituição intermediadora e nem para o consulado, tá? Você não é exatamente o mesmo processo de encontrar uma vaga de estudo no Ausbildung ou de encontrar uma vaga de trabalho, tá bom? Então, essas são as coisas que você precisa. Normalmente, a aplicação é feita pelo próprio site da instituição intermediadora. Ele sempre tem uma aba ali para você aplicar, para você enviar o seu contato, para você escrever as coisas e colocar as suas informações, tá? Quando não é pela própria plataforma, eles deixam um e-mail no qual você vai aplicar. E daí você vai pensar, nossa, mas eu não sei nada de alemão, como que eu vou fazer tudo isso? Gente, usem o Google Tradutor. Nessa hora o Google Tradutor vai ser teu amigo, você vai conseguir entender aí mais ou menos o que cada coisa significa, você vai conseguir, mas também estuda em alemão, tá? Porque vocês vão precisar da prova, principalmente se você estiver no Brasil, você vai precisar do certificado A1 de alemão. Então, estudem alemão e como vocês têm que aplicar quase aí que um ano antes, né? 10 meses antes. Então, vocês vão ter aí 10 meses para estudar bastante alemão e chegar já na Alemanha com alemão ok. Mas para aplicação, use e abuse do Google Tradutor, que vai dar tudo certo. Próximo tópico. Mas e aí? Que instituição é essa? Quais são as instituições intermediadoras? Eu vou deixando aqui siglas, tá bom? Tem a IB, nela você também pode aplicar estando do Brasil, porque um detalhe, algumas instituições intermediadoras, quando você entrar em contato com elas, elas vão falar assim, não trabalhamos com pessoas fora da Alemanha. Não se assuste, tá? Isso é comum de acontecer, apenas procure outra instituição intermediadora.
A IB trabalha com pessoas que estão fora da Alemanha, ou seja, se você estiver aplicando do Brasil, você consegue aplicar pela IB. Tem a ICE, que também dá para aplicar fora da Alemanha. Tem a IJGD, que também dá para aplicar estando no Brasil. Tem a Diaconia. A Diaconia, ela não trabalha com pessoas que estão fora da Alemanha, então apenas se você já estiver na Alemanha, ou com visto de au pair, ou com visto de estudante, enfim, um visto válido, tá? O visto de turismo eles nem aceitam, se você enviar e-mail para eles. Então, um visto válido. Você consegue trocar, né, para o visto de trabalho voluntário e consegue aplicar aqui da Alemanha. Tem a AWO. Eu não sei se ela dá para aplicar fora da Alemanha ou não, mas aí vocês entrem em contato e descubram. Tem a DRK, a RLP. A RLP, ela é uma instituição apenas para política. Então, lá só vai ter vagas de política. É uma instituição pequena e bem, assim, específica mesmo. Então, se você quiser aplicar para a vaga de política, primeiro, que eu acredito que o seu alemão vai ter que ser, assim, melhor, porque você vai acabar trabalhando em órgãos públicos, né? Fazendo o seu trabalho voluntário em órgãos públicos. Então, já vai estudando muito alemão aí, para você ter um alemão assim muito bom já na hora da aplicação, que é para eles verem que o seu alemão é ok, que você vai conseguir fazer o trabalho. E aplique sim com, nossa, 10 meses, 11 meses, até mesmo um ano de antecedência, porque é uma instituição bem pequena, tá? Pouquíssimas pessoas conhecem. Tem o Caritas, que é para todas as vagas, tem a Wolffahrtsweg, eu vou deixar aqui um nome escrito, e tem a Freunde Waldorf. Tá, essas são as principais instituições. Claro que se você pesquisar na internet, você vai encontrar outras. Tem algumas instituições, tipo essa RLP, que é bem específica. Tem instituições que são menores, às vezes de uma única cidade, às vezes de um único estado. Então, vocês procurem, né? Quando vocês forem procurar, digita lá na aba do Google FSJ e o nome da cidade que vocês querem fazer. Por exemplo, eu fiz o meu em Hamburgo, né? Eu fiz o meu FSJ em Hamburgo. Eu quero fazer trabalho voluntário também em Hamburgo. Aí você pesquisa lá na aba do Google FSJ Hamburgo. E daí vai aparecer várias vagas, várias instituições intermediadoras e vocês entram em contato com essas que aparecerem da própria cidade, né? Aí você quer fazer, sei lá, em Berlim. Aí você digita FSJ Berlim. Vai aparecer também, às vezes vai aparecer uma instituição que não tinha aparecido em Hamburgo. Por quê? Porque às vezes essa instituição ela trabalha em Hamburgo, mas não trabalha em Berlim, mas não trabalha em Hamburgo. Então isso também é normal. Foque, né, direcione as suas aplicações para a cidade que você tem interesse de ir especificamente e faça suas pesquisas dessa forma também, porque vai facilitar a tua vida, tá? Quanto tempo se trabalha e quanto que ganha durante o programa de intercâmbio. Então tá, existem dois tipos de trabalho. O trabalho que você vai fazer meio período e período integral. Se você for uma pessoa que precisa do visto, tá? Do visto de trabalho voluntário e você não tem dinheiro para fazer um visto, a sua única opção é escolher o programa em período integral. Mas vamos lá, no meio período você trabalha em torno de 20 horas semanais e recebe aí em torno de 250 a 350 euros, tá? Agora, no período integral, você recebe aí normalmente no período, no meio período, você não recebe os benefícios, né? Benefícios de auxílio moradia, auxílio alimentação e essas coisas você não recebe. É só esse dinheiro mesmo. Agora, no período integral, você trabalha em torno de 40 horas semanais e você recebe de 340 euros a 720 euros. Você pode receber um pouco mais, mas normalmente é esse aí a média. Eu diria que a média mesmo depende de estado, mas a média em Hamburgo, por exemplo, é em torno de 600 euros. Mas como que funciona?
Por que que esses valores aumentam? Tem instituições que vão pagar 340 euros e vão te dar alimentação, moradia e transporte. Tem instituições que vão te dar 720 euros e só. Você paga a sua moradia, você paga o seu transporte, você paga a sua comida. Então varia um pouco, você tem que avaliar essas condições. Se uma instituição for te oferecer 340 euros sem moradia, sem alimentação e sem transporte, não aceite, tá bom? Procure outra vaga, outra instituição que vai te oferecer mais coisas, porque 340 euros não dá para você se manter aqui sozinho, e daí o consulado ou o órgão de imigrantes aqui na Alemanha vai te pedir um sponsor, né? Uma pessoa que vai, enfim, ser responsável por você. Agora, uma instituição que te pague aí na média de 400 euros, te dê moradia e alimentação, aceite. É um deal aí legal, é um acordo da hora. Como que era o meu, né? O meu especificamente. Eu recebia 400 euros pelo trabalho de voluntário, mais 200 euros de auxílio moradia, mais 50 euros, era 50? 50 ou 100 euros de auxílio alimentação. Então, eu fiz o meu voluntariado em um asilo, e esse asilo tinha uma moradia, um alojamento. Só que esse alojamento era pago, e eu pagava exatamente os 200 euros de auxílio moradia, né? Então, acabava que eu recebia só 480 euros na minha conta. Bom, gente, editando o vídeo, eu vi que ele tava ficando muito longo e ainda tem mais aí quase 15, 18 minutos pra editar. Então, eu vou pausar o vídeo aqui e a parte 2 continua no próximo vídeo. Então, se você quer saber quanto custa exatamente para aplicar pro visto e como é o processo de aplicar pro visto, fique ligadinho, porque vai ter parte 2.